Bom, sejam muito bem-vindos ao quadro Go 3DX. Bom, o quadro Go 3DX, só recapitulando, nós mostramos as ferramentas digitais aonde a engenharia industrial, os engenheiros, estudantes de engenharia, enfim, a galera que está aí em busca de uma posição, ou melhor, acelerar sua carreira. Exatamente. Né? Então, quais são as sacadas, quais são as dicas? E hoje nós vamos ter modelamento e cinemática, né, Gabriela? Isso. Vamos ver um pouquinho de modelamento. Uhum. Vamos ver o assembly, né? A parte das constraints, enfim. E a cinemática, tanto no CATIA V5 como no CATIA V6. Então a gente vai Bacana. fazer Hoje, um comparativo hoje, hein? comparativo hoje É aqui. o primeiro vídeo que a gente está fazendo com comparativo com o V5 e V6. Para quem não sabe, o V6 é a evolução do V5. O CATIA V5 é uma ferramenta excelente, né? Já está há muitos anos no mercado, uns 40 anos, desde a evolução, né? V4, sim. Enfim, V3, V4, V5. Então, vem evoluindo aí ao longo dos anos, das décadas, atendendo a automobilística, atendendo a aeroespacial, a petroquímica, enfim. A plataforma, na verdade, da SOAR Systems, o 3D Experience, né? Tem diversos apps que atendem diversas áreas aí de toda a indústria. Né? Então, hoje a gente vai fazer aí meio que um bate-bola entre o V5 e o V6, com foco em modelamento e cinemática. Né? Agora, vem cá, Gabriela, por que a cinemática ela é importante? Bom, a cinemática é importante, né, dentro do modelamento, dentro do virtualmente, para a gente enxergar como vai ser o movimento, como vai estar atuando mecanicamente o nosso produto, né? Exatamente. Para a gente entender mecanicamente como ele vai estar funcionando, quando for aplicado a ele alguma força, algum movimento que tire ele da inércia e provoque esse movimento nele. Bom, hoje a gente vai ver tanto essa cinemática tanto no CATIA V5 como no CATIA V6. Então hoje a gente vai dividir em duas partes, né? Nossa live. Então a primeira parte a gente vai focar no modelamento no CATIA V5 e na segunda parte a gente vai entrar na parte de assembly, de constraint e cinemática. Ó, só um parêntese aqui. Fica ligado, porque a cinemática nada mais é do que também uma simulação. Ou seja, a gente está simulando o produto digital, o produto que está sendo desenvolvido, quer seja o que quer que seja, fazendo a cinemática dele para ver o comportamento dos movimentos e etc. Né? Porque a gente sabe que o CAD ele aceita tudo. Uma peça montada dentro da outra, enfim. Mas na vida real, a gente não sabe que dois corpos ocupam o mesmo lugar, né? Às vezes, mas não. Então, mas o que acontece? A cinemática, por exemplo, se eu tenho a cinemática, vamos falar a cinemática de um banco de um carro. Certo? O banco do motorista, a gente chama aí no desenvolvimento, tem lá fall-ray, two-way. Ou seja, ou ele vai para two-way, ele vai para frente ou para trás, ou fall-ray, ele vai para cima, para baixo, para frente e para trás. Nesse movimento, a gente precisa entender como que se comporta o motorista sentado no banco e as contrapeças, o volante, o painel de porta, o parking brake, que é o freio de mão, a marcha, as pernas aí vem a acomodação, né? Vem a parte de ergonomia. Então, será que esse banco indo todo para frente... E aí tem que pegar o dummy, que é uma pessoa hipotética médio, né? Nem tão pequeno, nem tão grande, e aí faz uma estimativa para desenvolver o veículo de uma forma que atenda ao máximo de pessoas possíveis, né? Exatamente. A grande maioria, a grande massa. Exatamente. Né? Então, assim, será que esse banco indo para frente, as pernas do motorista vai pegar no painel de instrumentos? Será que ele subindo vai bater a cabeça no teto? Então, tudo isso, a cinemática é importante. Então, se você não está ligado em cinemática ainda, fica esperto, vai ter muitos vídeos, né? Nós vamos fazer diversos vídeos de cinemática ainda, né, Gabriela? Mostrando diversos produtos com vários exemplos. E hoje é o primeiro e a gente vai aí começar com esse. E que está muito ligado também ao desenvolvimento do produto, né? A cinemática, você tem que entender o produto, tem que entender as restrições do produto, tem que entender as forças, enfim. Então, é um desenvolvimento completo, não é apenas... pegar e fazer. Você tem que entender realmente a movimentação que está acontecendo, como restringir, senão não funciona. Não funciona. Aí vem aquela máxima, né? Você precisa entender o produto, saber... Porque, assim... o contexto para você fazer a cinemática. Tal qual a análise de FEA.
Sim. Para você fazer um CAI, uma análise estrutural, você tem que saber as forças aplicadas, como que Sim. aplicar, como que restringir, como fazer e quando fazer o engastamento, enfim, tudo mais. Sim. A cinemática, de um modo geral, também você tem que entender como o produto funciona. Porque se você não entende, você não sabe o comportamento dele. E se Exato. você não sabe, você não Você consegue. não consegue fazer essas restrições que o Exatamente. software pede. O V6, a gente vai até mostrar, o V6 já tem uma indução na hora das restrições, né? O que já adianta, assim, Muito, muito muito. para quem tá começando, para quem tá iniciando. Mas que também você precisa ter um conhecimento de como você vai utilizar a ferramenta. É uma ferramenta excelente, mas você precisa também ter Sim. esse desenvolvimento. E também serve a cinemática para você fazer uma apresentação, né, de um trabalho, por exemplo. Hoje a gente Exatamente. vai mostrar um êmbolo que vai fazer esse fechamento, né, Anderson? Aham, aham. Então, a gente O precisa fechamento do molde, do a gente vai molde. simular aí, claro que não está modelado toda a máquina, Todas as peças, toda a né? máquina de injeção. Exato. A gente vai até fazer isso no futuro, né, Gabriela? Sim, Para mostrar continuar aqui, continuar o desenvolvimento. Mas a ideia é mostrar o êmbolo Uhum. como se estivesse sendo Pneumático. pneumático, como se Exato. estivesse funcionando no equipamento, na máquina que é a injetora. Uhum. E aí você tem um molde, né? Um molde Uhum. lá com a placa fixa, que é a macho, e a placa móvel, Exatamente. aonde esse êmbolo vai ficar empurrando e voltando o produto, né? Exatamente. Então seria bacana, seria esse carinha aí. Esse carinha aqui. Mas vamos lá. Então beleza, vamos mostrar aí agora como é que a gente vai começar pelo modelamento do êmbolo. Do êmbolo. Vamos começar pelo Bacana. modelamento do êmbolo. Então vamos lá, vou dar um start aqui, né? A gente aqui saiu do nosso ambiente do V6, né? Esse é nosso ambiente do V6. A gente vai para o nosso ambiente do V5, onde a Certo. gente vai fazer o modelamento do V5. Depois a gente vai mostrar a parte da cinemática lá no V6 também, Uhum. mas vamos fazer o modelamento. Então aqui, né, em início, se a gente vir aqui em Mechanical Design, em Part Design, aqui ele já abriu uma nova aba, né? Eu vou até renomear aqui. Vou botar corpo underline, porque eu já tenho um outro criado aqui só para Uhum. diferenciar. Pronto. Então aqui ele já abriu o meu parte design, né? Que é onde a gente utiliza um ambiente onde a gente utiliza para construir as peças, as partes que vão no assembly. Uhum. Então aqui, ó, se eu voltar lá no nosso assembly, vamos pegar algumas medidas. Eu vou dar um hide aqui nesses caras. Vamos começar aqui onde a gente tá. Vou ficar só com ele. Então aqui, através dessa ferramenta de medir, né? Como a gente está reconstruindo, eu quero pegar aqui o raio, que aqui ele já me deu de 40, né? Diâmetro de 80, que eu vou começar a construir. Então eu vou pegar o interno e vou pegar meu externo aqui também, que ele me deu de 30. Então aqui, vamos voltar lá pro nosso... Já estou no Geometrical Set, que é onde a gente começa a fazer os nossos sketches, enfim, a gente trabalha com superfície. Então, aqui eu já vou abrir meu sketch dentro do meu Geometrical Set, né? Como a gente já explicou, o Geometrical Set geralmente, né, a gente utiliza para fazer. Então, aqui eu vou botar meu diâmetro de 80. Ele é uma casca que outra coisa aqui que a gente poderia fazer, em vez de eu traçar um novo diâmetro, eu poderia dar um offset. Por quê? Porque se eu alterar esse diâmetro externo, consecutivamente eu vou estar alterando o meu interno. Então aqui a gente pode dar um offset para dentro ou para fora. Ter criar essa relação é importante, porque aí você já começa a pensar como você vai desenvolver o seu produto, né, o seu sketch. Então essa parametrização é importante porque você automatiza, né, fica mais fácil de editar depois. Se o diâmetro interno ele está relacionado com o externo, então é importante manter essa relação, e aí a Gabriela já está fazendo assim. Exatamente. E ali também a gente tem aqui nesse corpo, que eu já vou voltar.
Aqui, vamos voltar para o nosso body aqui, né? Tirar do Geometrical Set e voltar para o nosso body, definindo como objeto de trabalho. Certo. E ele vai ter um pad aqui de 190. Só vou confirmar o valor. 160. Então, vamos voltar aqui. Aqui, se a gente vier na árvore, o valor que eu botei do pad não é esse. Se a gente vier aqui na árvore e der duplo clique, aqui a gente consegue editar. Eu vou botar de 150 porque a gente vai ter um fechamento aqui. Então, beleza, a gente já fez nossa primeira parte. Eu preciso fechar esse fundo, né? Porque o êmbolo é fechado. A gente tem várias formas de fechar. Redesenhar o sketch aqui, né? E fechar ele, fazer um pad fechando ele, ou ir no ambiente, no workbench aqui de superfície e fazer um fio e dar esse thickness aqui. Então vamos por esse passo. Uhum. Sabendo que a gente sempre faz usando vários comandos diferentes. Nem sempre é a forma mais rápida. Porque a ideia é justamente mostrar todo o potencial da ferramenta e como pode ser feito de diversas formas, né? Sabendo que a gente sempre desenvolve o nosso melhor método de desenvolvimento, né, Gabriela? Sim, com certeza. Então aqui, ó, a gente alterou. Ele estava em parte design. Eu já alterei para o workbench aqui de superfície, né? Então eu alterei, já vim para a superfície, já utilizei a ferramenta fio e já fechei aqui. Então ele ficou em forma de superfície, por isso que eu migrei de novo. E aqui em Start eu volto para o Part Design novamente. Então voltamos aqui para o Part Design, vou definir como objeto de trabalho, porque eu vou sair de superfície para adicionar material. Então a gente tem que voltar para o Body. E vou dar um thickness aqui de 10 para fechar os 160, que é o que estava faltando. Isso aqui a gente pode dar um hide. Pronto, então a gente já tem aqui nosso corpo. Vou voltar aqui no Geometrical Set, porque perceba que tem uma tampa que vai fechar esse êmbolo e tem essas furações aqui, que são as que fixam o parafuso à tampa, né? Que fixam a tampa ao corpo. É que é uma fixação positiva, né? Positiva, exatamente. Então, eu quero saber qual é essa distância aqui, 10 milímetros, e quero saber qual é o diâmetro. Ok. Então, a gente volta aqui Vou utilizar esse mesmo plano aqui que está na superfície. Abro o nosso sketch, né? Sempre pegando um plano, ou criando um plano, ou utilizando o 00 da peça. Como a gente começou a desenvolver no 00 aqui do CATIA, então a gente já pode utilizar ele mesmo. Eu vou criar uma add de referência. Importante utilizar esse comando aqui de referência quando você não quer que a add apareça quando você sair do sketch. Você só quer ver a add, o ponto, enfim, qualquer coisa que você traga no sketch. Quando você sair do sketch, você não vai ver, né? É uma referência para você construir seu sketch. Chama de construção, né? De construção, exatamente. Vou desselecionar ela novamente. Porque senão todos os outros comandos que você for dar de geometria, né? Linha, enfim, ponto, vai ficar tudo como de referência. Exatamente. Nosso diâmetro lá que foi de 5, né? Eu coloquei propositalmente aqui no eixo Y e em cima. Então ela já ficou verdinha. Ele até aparece aqui também, né? No símbolo novo. Ele já ficou verdinho, dizendo que tá cotado. Só que eu preciso de mais 3 furos. E eu quero furos iguais a esse ao longo desse círculo que a gente traçou. Então a gente pode usar aqui, ó, se eu selecionar esse furo, como são furos iguais, a gente pode usar o comando rotate. A gente poderia desenhar também, mas esse comando nos poupa tempo e aqui pra gente é interessante. Perceba que aqui eu coloco quantas instâncias, né, quantos eu quero replicar, e aqui eu consigo colocar o valor, né? Então, digamos que a gente está em um círculo, tem 360 graus, eu posso dividir isso por 4, que são os intervalos. Então, se eu dividir 360, o software, né, faz essas contas.
Se eu dividir 360 por 4 e der um OK, ele já vai me dar as 4 posições que eu queria. Eu posso cotar aqui em relação ao centro. Uhum. E tem aqui, ó, lá no comando tem lá o Step Mode, né? Então, se você quisesse, por exemplo, fazer essa cópia em determinados ângulos de 10 em 10 graus, Sim. você colocava o Step Mode, De 10 em a 10. quantidade de graus que você Exato. quer, ele ia obedecendo ali a sua... Quando no caso mais, né? Exatamente. Então aqui a gente já fez, a gente já pode vir aqui pro nosso body, né? Todas as operações Uhum. de pad, pocket, enfim, todas as operações do Sketch a gente tá sempre trazendo aqui no canal, que a gente faz através do body. 10 milímetros, que foi o que a gente cotou lá. Então aqui a gente já tem nosso corte. Falta, vamos voltar lá no êmbolo. Falta esse rebaixo, que é onde vai encaixar o bico, né? Onde vai entrar o fluido aí, enfim, Sim. seja qualquer fluido que vai empurrar esse êmbolo pra frente e pra trás. Então a gente falta fazer essa região aqui pro bico. Se a gente vier aqui, ó, no corpo, a gente consegue, se eu der duplo clique aqui, eu vou entrar a nível de parte aqui. Então eu saí de assembly pra parte. E até como a gente pode perceber aqui, assim que a gente sai da nível de assembly e entra a nível de parte, a gente já percebe que as ferramentas que ele disponibiliza aqui, na nossa barra aqui, né, já são a nível de parte. Então, cada módulo que você muda, exatamente. Ele traz as ferramentas do módulo, né? Então aqui eu dei duplo clique no Sketch porque eu quero entender direitinho como é que tá essas cotas aqui para eu replicar no meu. Então aqui é um quadrado, né, de 15 por 20, de 20 e 35. Então eu vou voltar aqui no meu. Vou pegar esse plano ZX aqui, esse plano central, porque eu quero fazer um corte nessa direção. Então se eu quero fazer um corte nessa direção, eu pego esse plano aqui para que a gente consiga. Lembrando, ele tá no part body. Eu vou voltar para o Geometrical Set, definir como objeto de trabalho e fazer para nossa árvore ficar organizada. Então aqui eu já entrei no nosso objeto de trabalho. Vou utilizar aqui dentro do Sketch o plano. Perceba que é importante você ter a percepção de... Porque quando você ativa um sketch para você trabalhar, para você desenhar, você ativa o plano 2D. Ou seja, você está construindo ali no 2D para que faça uma projeção, né, de sólido ou superfície, o que é que seja. Então, você saber onde posicionar, aonde você está colocando o plano, onde você vai desenhar. Obviamente, também o Catilha é híbrido, você pode desenhar também no 3D, mas é importante começar pelo básico, né? Então, vai pelo sketch, que é melhor. Então, você posiciona o plano, né, perpendicular, paralelo, enfim, aonde você quer desenhar. No caso aqui, ela quer fazer um corte ao longo da borda, né, do perímetro ali do êmbolo, do corpo do êmbolo. Então ela posicionou no centro, pegou um plano, abriu um sketch ali para cortar. Essas visões, né, do 3D é super importante. Ajuda bastante. Então aqui eu já cotei, ele já ficou verdinho, né? Cotei em relação... Tá paramétrico, né? Exato. Cotei em relação às distâncias. Se tivesse mais de um, a gente poderia fazer um mirror, mas no caso aqui a gente só vai ter um bico. Uma dica importante. Olha só. Nesse caso aqui, Gabriela, vamos pegar o nosso mouse 3D aqui, fantástico. Bom, você tem esse retângulo aqui porque ela quer fazer um recorte, um rebaixo, né? Pronto. Então, vamos supor que esse recorte aqui, essa posição aqui, ela precisa estar a 20 milímetros, independente do tamanho que o êmbolo tenha, ele precisa estar a 20 milímetros. Certo. Então, por isso que a Gabriela cotou aqui. Por quê? Porque se a Gabriela aumentar... Tem quanto de profundidade esse êmbolo? 160. 160. Vamos supor que, por alguma questão técnica, o êmbolo precisa ter 200. 200 milímetros. Certo? Então, tem que ser 200 milímetros. Então, mas o recorte tem que estar a 20. Então, ela fez a cota justamente da borda, né, do final do êmbolo para essa edge aqui. Então, quando ele aumentar para 200, esse carinha aqui vai manter os 20. Sim. Entendeu? Agora, ao passo que, se for importante manter do início do êmbolo, da entrada, ela cotaria da entrada.
entendeu? Ou se fosse de alguma outra referência, ela precisaria ter. Então, assim, fica esperto, porque essa dica é super importante. Sim. Você posicionar o seu sketch paramétrico de uma maneira que você consiga mexer depois e que tenha alguma referência que seja importante para você. Sim, com certeza. Porque se a gente posicionasse aqui com relação ao eixo X aqui, por exemplo, já não, entendeu? E perderia. Quando desse o update, o sketch já ia ficar, É. já ia quebrar e os comandos subsequentes também não. Poderiam quebrar e ele ficaria para trás e o êmbolo iria lá para frente e aquela cota de 20, a posição que é importante para o produto, seria perdida. Então você teria que voltar lá e editar. Exatamente. Então a gente já traçou, saiu do sketch, vamos partir pro body para fazer o nosso corte. Como a gente está em um plano central, então eu preciso, vou dar um more aqui, que eu tenho o primeiro limite e tenho o segundo limite. Aqui no primeiro limite eu vou botar 30, eu já vejo aqui que ele já passou. E no segundo limite também. Ó, e tem outras formas de fazer, né? Por exemplo, se a Gabriela não quisesse botar as duas cotas, ela poderia ativar o mirror extend, colocar a cota de um lado e aí ele, né? Ele daria para os dois lados. 30 pros dois lados. Esse lado do more aqui, quando a gente dá, é justamente de você aqui ter um valor e no segundo limite ter outro valor. Então aí você ativa esse daqui, porque o mirror, ele ativa o valor igual. Então quando você quer controlar o valor... Vai embora. Quer ver outra coisa? Já que você abriu aí o more, vamos aprofundar um pouquinho nesse comando que é interessante. Sim. Olha só, direction lá, né? Então, quando ele está ticado ali no normal to profile, ou seja, o profile nada mais é do que o sketch, o desenho que você fez lá, né? O plano, o profile, exatamente. Então, se você, que como é default, que normalmente a gente faz isso, né? 99% das vezes que a gente desenha, a gente não vai precisar que o pocket ou o extrude, o que quer que seja, diferente. Mas tem momentos que a gente precisa. Então vamos supor que tem um eixo, que esse cara aí precisasse ter 2 graus. Vamos supor, sei lá, um exemplo. Que precisasse ter 2 graus para baixo ou para cima ali. Ela poderia ter desenhado uma edge na posição e falar assim, ó, segue essa edge aqui que ele vai. Exatamente. Ele ficaria em ângulo, entendeu? Exatamente. Então eu poderia criar uma edge aqui, point direction, por exemplo... pegar um ponto aqui, enfim. E aí, entendeu? E a direção, e aí. Mas não é o caso. Por enquanto, ele é perpendicular. E aí, por exemplo, aí, como o Anderson falou, se a gente botasse essa edge aqui a 2 graus, clicando nela, ele faria o corte a 2 graus. E aí, já que a gente tá aqui, vamos concluir, então. Desculpa, tô quebrando todo o seu script. Não, mas é interessante. Mas o tique lá, né? O tique, né? Então, vamos supor que esse cara... você quisesse já colocar uma espessura, você pode clicar lá e dizer, olha, eu quero tanto de espessura para um lado, ou tanto para o outro lado, enfim. Exatamente. Inverter, então, são várias formas que a gente pode abordar esse pocket de maneira diferente e sem precisar fazer várias funções, né? Exatamente. Então, aqui... Finalmente. Fizemos nosso corte. Então, falta mais um corte. Então, vamos lá. Que a gente pode fazer também utilizando o role aqui, ou a gente pode criar um plano e fazer esse plano aqui. Você prefere fazer de que forma? Vamos fazer pelo role, né? Vamos fazer pelo role, Porque o plano a gente já... Os sketches a gente já fez. Já fez, né? Então aqui eu vou querer, só que onde eu clico, ele me deu aqui, né? Só que eu não quero ele aqui. Então eu posso aqui abrir um sketch e cotar ele. Exatamente. Então, deixa eu ver aqui exatamente qual é a cota que eu botei. Botei de 15. Então, eu quero dizer que daqui, que esse daqui é o centro do nosso furo, até aqui é 7.5. Eu ia dividir 15 por 2, mas já é 7.5. Mas tem 7.5. E quero também dizer que ele esteja no eixo X. Deixa eu ver se ele já tá no eixo X, ó. Ele até ficou verdinho aqui, porque eu confirmei, né, que é tudo certinho. Então, pronto, eu posso sair do sketch. O nosso furo tá aqui. Ele tá me dando aqui, ó, um diâmetro de 10 milímetros. E tá me dizendo a profundidade que ele vai cortar. Então, 10 milímetros aqui pra mim, se eu colocar aqui na minha vista, assim,
ele tá suficiente, mas eu vou aumentar. Vou botar 20. Ele Uhum. já aqui aumentou um pouco mais. Mas eu já sabia que era 10 porque a espessura aqui do meu cilindro é de 10. Quer ver uma coisa? Esse comando ele é muito usado para abrir rosca, né? Sim. Enfim, para simular lá a rosca e tal. Nesse caso aí, ó, tá vendo o button lá, ó, tá V button, que é a posição, né, em V, que é a fresa não, a fresa é quadrada, é chata, né? A broca, quando ela faz, ela, né, deixa o Vzinho lá embaixo, Vzinho. lá embaixo. Então, se você tirar o V e botar flat, então, ó, beleza. Dá um preview, ele já saiu já lá, tá vendo? Então ele não fica. Então esse comando a gente vai aprofundar depois, botar passo, enfim, para mostrar como que funciona o comando roll, né? Sim, e nesse comando aqui também pode abrir, né, no caso que tem um rebaixo antes do furo, então, sim. enfim. E no V6 tem outras funções também, tem mais coisas bem bacanas, tem tudo que tem aqui no V5 e tem umas coisinhas a mais que a gente vai mostrar também. É isso, a gente vai trazer essa comparação aí, essas melhorias. Com certeza. Então, se eu der um ok aqui, ele já vai fazer meu furo. E lembrando que o furo está atrelado a esse corte, né? Então, para onde esse corte for, o furo vai também, porque ele está cotado em relação ao rebaixo aí, né? O importante disso é não se perder nada, porque a gente nunca sabe quando a gente vai modificar nosso produto, né? Então... E ter um produto paramétrico e editável ajuda muito o desenvolvimento, é muito mais rápido. Então, aqui a gente já terminou. Vou fazer mais uma coisinha. Eu vou aqui em Properties. Se a gente vier aqui em gráfico, a gente consegue mudar a cor e a transparência. Eu vou deixar cinza mesmo, mas eu vou dar uma transparência nele, porque eu quero que nesse produto vocês consigam enxergar como está o movimento do pistão dentro. Então eu vou... Do pistão não, do êmbolo, desculpa. Então eu vou deixar, acho que aqui vai ficar legal, deixa eu ver. Ficou legal. Bacana. Então pronto. Vamos lá pro próximo agora. Nosso próximo... Vou sair aqui do sketch. Vou dar um hide. Vou dar um duplo clique aqui, ou design mode. Então eu tô saindo aqui a nível de parte e tô indo para nível de assembly. Então, se a Gabriela clicar fora ali, vai ver que tá azulzinho lá. Que tá azulzinho aqui, tá azulzinho. Então aqui eu vou dar um hide nesse cara aqui e vou dar um show na tampa. Então agora a gente vai fazer nossa tampa. Exatamente. Então vou dar um start. De novo, Mechanical Design, parte design, porque a gente está trabalhando a nível de parte. Vou botar tampa. Underline 1. Dá um ok aqui. Se não quiser renomear, também não precisa. Pode ir depois. É só por organização mesmo. Mas a nossa recomendação é que organize e renomeie. Exatamente. Eu não vou muito me ligar aqui a plano de tal, porque como a gente vai usar a ferramenta de assembly, a gente vai conseguir posicionar. Então eu vou abrir o plano aqui, Geometrical Set. Sabendo, pessoal, que assim, toda dica, a gente tá modelando e fazendo, e vamos ensinar como fazer uma cinemática. Obviamente que tem mais comandos, tem coisa que a gente vai ensinar mais, mas tem vídeos nossos, tá? E vai ter muito mais, explicando passo a passo, detalhezinho de como aprender inicialmente o V5 e o V6 e a parte de simulação, enfim. É o passo a passo. Aqui está um pouco mais avançado, que é justamente para aprender, né? Para gente ensinar e falar com a galera que está mais avançada aí no CATIA, na parte da engenharia, né? Industrial de um modo geral. Então vamos lá, na nossa tampa. A gente já sabe que o nosso diâmetro lá do nosso cilindro é de 80, então já vou colocar aqui 80, porque é uma peça que casa com ele, certo? Ele tem uma espessura de 10, né? Então... Sim. De 10 não, de 20. Ele é diâmetro de 60, esse interno. Cilindro. Faltou um detalhe. Faltou a gente colocar aqui também o nosso furo. Esse é o eixo, né? Onde vai passar o êmbolo. Então aqui vai passar pela tampa, né? E ele tem 15 milímetros de diâmetro. Então pronto, a gente já fez aqui nosso perfil da nossa tampa. Vamos partir pro body e dar um pad. Opa.
errado. Dá um edit ali no sketch. Isso aqui é depois. Preview. Viu? Isso aí. Isso aí não. Edit. Esse daqui é o perfil do cilindro, não da tampa. Isso aqui que é o da tampa. Ok. Preview. Isso aí. Só vou confirmar se é 10 milímetros de espessura. 10 de espessura. Então, nossa tampa também está pronta. Então, vamos aqui no Partboard em Properties. Deixar ela com transparência também. Vamos deixar igual 101. Ok. Vamos lá. Então, a gente já fez esse também. Vamos fazer o parafuso aqui. Esse parafuso que vai ser o que vai fixar a tampa ao cilindro, né? Então, vamos pegar a cota dele pra gente já ir lá pro nosso desenvolver. Ele tem 20 milímetros de tamanho, né? Vamos ver o tamanho da cabeça. 5 milímetros e os diâmetros. 5, que foi o do furo que a gente fez. E 4. 4 não, 8. Raio de 4. Então vamos lá. Aqui mesmo Start, Mechanical Design, Parte Design. Uma nova parte. Parafuso. Parafuso. Underline tampa. Underline 1. Vamos pegar aqui. Vamos começar pela cabeça. Ele tem aqui um diâmetro de 8. Ok. O parafuso é mais rapidinho, né? Mais simples, né? Mais simples. De 5. Pegar esse mesmo... Voltar pro nosso Geometrical Set. Pegar esse mesmo plano para traçar o corpo, que tem um diâmetro de 5. Ok. Não defini o body como objeto de trabalho, mas como só tem esse body, ele já entendeu que é aqui. Ele tá vindo para o sentido contrário que eu quero. Eu quero que ele vá para o outro sentido. Então, eu só dou um reverse, direção de 20 milímetros. Ok. Na verdade, eu vou querer que ele vá para o outro sentido, de 25. Por quê? Eu vou fazer isso? Porque eu vou querer usar esse plano aqui como referência para fazer o meu corte, meu rasgo do parafuso. Então, para eu não criar outro plano, nem ter que jogar o corte mais para cima, eu vou fazer um reverse de 25, que é os 5 milímetros mais 20. Então, aqui eu vou abrir novamente, que ele tem um rasgo. Aqui eu posso virar para ver meu sketch de um outro ângulo, né? Então, aqui eu vou fazer esse meu rasgo. Pode ser 10. Só pra ficar tudo cotadinho. 5. Ok. Aqui. Definir como objeto de trabalho. Aqui eu quero dar um pocket. Nesse cara aqui. Reverse.
de... Ele tem 5 de altura, então vamos botar 2,5. Pode ser que sim. Ou 2. Ok. Finalizamos. Aí pra fazer o acabamento, né? Vamos dar um chanfro nele. Vamos dar um chanfro aqui. E vamos dar aqui também. Pra fazer o acabamento, né? De 0,5. Pronto. Ok, vamos voltar lá agora no nosso modelinho. Então, já foi nosso parafuso. Falta só o bico e o êmbolo, exatamente. O bico tá aqui. Esse cara aqui, vamos pegar as medidas dele também. Ele tem aqui 10 por 8, 14. Engraçado que a gente tá sempre focado no diâmetro, né? Aí a gente lê o raio e fala o diâmetro. Mas tem como mudar, né? Vamos até fazer. Vamos mostrar. Que para não atrapalhar, né? Às vezes, porque a gente tá olhando como a gente tá fazendo aqui. A gente tá refazendo um modelo nosso, né? Então, para não atrapalhar, a gente pode botar em raio. E quando estiver tirando cota, enfim, não se atrapalhar e dividir por 2. Então aqui, eu vou começar pelo maior. Vou pegar de novo esse plano. Vou começar pelo de 14. Então, quando eu pego essa cota aqui e traço, se eu der duplo clique nele, ele vai me aparecer aqui para eu cotar, né? Que é para colocar, para definir qual é o diâmetro ou raio. Então, a gente aqui tá cotando em diâmetro, mas eu posso aqui colocar em raio. E começar a cotar. Ele automaticamente já dividiu o valor lá que tava de 104 por 2 aqui. Então, a gente pode fazer isso, caso prefira trabalhar com raio ou diâmetro. O diâmetro faz. Enfim. Então, um diâmetro aqui de 14. Eu prefiro trabalhar com diâmetro. Então, aqui o diâmetro de 14. E o interno de 10. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar lá no nosso modelinho. Vamos ver. Vamos pegar a cota dele, o pad. Que é de 5 milímetros. Então aqui já tá em parte body. Vamos dar um pad nele de 5 milímetros. Então aqui agora o próximo. Então eu vou trazer esse cara do 3D pro meu sketch, pro 2D. O Projection 3D, né? Exato. Ele copia aquela edge, né? Aquela o ponto edge, pro seu sketch. Ele rebate, né? Ele tira do 3D e joga no 2D. E quando tá amarelinho é porque ele tá linkado com... Ou seja, se esse diâmetro aumentar, ele também vai aumentar ou diminuir. Vamos dar um double check. Deixa eu só ver o diâmetro interno aqui de quanto é. Eu acho que é 8. É 8. Então vamos lá. 8. E ele é o próprio o de 10, né? Que foi o que a gente definiu atrás. Então posso voltar aqui e dar nosso pad. No total, quanto a gente tem aqui? 25. Então, a gente vai dar um pad desse cara. Aqui já tem 5, então vamos dar um more, né? Que a gente vai precisar para as duas direções. Então ele tá vindo já nessa direção. Tem os 5 que já tem aqui. Então nessa direção vai precisar de 15. E nessa outra direção vai precisar de 10. Opa, 10.
para fechar os 25, né? Uhum. 15 mais os 10. Então, aqui a gente fecha o nosso bico. Vamos voltar lá. Esse cara já foi. Por último, nosso êmbolo. Nosso êmbolo aqui, a gente já fez ele, né? Com a cavidade. De início, eu não vou acoplar ele aqui. Vou fazer o nosso êmbolo. Só o êmbolo. Só para demonstrar. E depois a gente vai acoplar já o nosso molde aqui, né? Uhum. Que vai estar lá. Então, Start, Mechanical Design, Part Design. Para iniciar um desenho novo. Para iniciar um desenho novo. Êmbolo, underline 1. Então, aqui de novo. Vamos lá. Nos círculos. Hoje o vídeo foi só de círculos. A gente sabe que nosso diâmetro interno do cilindro é de 60. Então, a gente tem que traçar ele aqui de 60. Porque senão ele vai interferir. E a gente sabe também, quando eu dou uma viradinha assim, né? Que ele vira tridimensional, sai do 2D. Se a gente vir aqui nessa ferramenta, a gente volta a enxergar ele em 2D. No plano. No plano. No plano do sketch. Então, por acaso, você precisa olhar para ver se tá certinho, tá no lugar certinho. Você consegue voltar ao plano do sketch. Então, aqui a gente sabe que o diâmetro interno é de 60 e a gente sabe que o eixo que a gente colocou na nossa tampa é de 15. Então, eu preciso colocar aqui o meu eixo de 15. Ou seja, esse eixo é o eixo que vai passar. Opa, ele tá branco porque ele não pegou aqui o 00. Então, eu vou traçar novamente. Agora sim. Então, agora quando eu cotar, ele ficou verdinho porque ele tá no 00. Que é importante, ele tá concêntrico com o de fora. Então, nosso eixo de 15, que é o eixo que vai passar na tampa. Só que esse eixo, eu vou traçar ele depois. Vou fazer um segundo passo com ele. Não vou fazer agora, não. Vou fazer um segundo passo. A gente tem o comando do pad lá, que ele é escalonado. A gente pode usar depois esse aí. Eu ia fazer esse, mas eu vou aqui confirmar, mas eu acredito que seja de 5. Vamos lá, voltar para nossas medições. Não, tá parecendo que é 10. 10 milímetros. Vou aproveitar logo e fazer o 190. Duplo clique, né, pra gente editar qualquer comando. 10. Abre um novo sketch para fazer o eixo. Concêntrico também. A gente vem aqui em pad, reversa, direção reversa, 190. Ok. Show de bola. A gente tem um fillet aqui também, né? Que a gente pode colocar ao final. Mas eu vou deixar ele já aqui. Que fillet serve para ele aliviar a tensão, né? Como ele vai ter uma carga aplicada ao final dele. Então é interessante ter fillet para aliviar essa tensão, para evitar um cisalhamento. Enfim, algo que possa ocorrer aqui na raiz. Ainda mais um pistão que ele recebe pressão. Pressão, né? Recebe uma carga aqui no final, que é justamente o nosso molde. A força que o molde aplica sobre ele, né? Então aqui eu coloquei ele na cor azul. Então vamos aqui em editar e colocar ele na cor blue. Ok. Então tá aqui. Nossas peças aqui, tudo certinho. Então vamos agora iniciar um assembly. Então aqui em Mechanical Design, né, a gente vai para o ambiente de assembly. Então, estou começando um assembly do zero. A gente pode inserir as peças através de copiando mesmo, Ctrl C, Ctrl V. A gente pode inserir elas através do Insert. Mas, enfim, tem várias formas de fazer. Então, eu vou dar um copy. Assembly.
o êmbolo. O CATIA ajuda bastante nessa facilidade, né? E quando você salva, ele direciona tudo para aquela pasta onde está, o save sendo que a gente save management, e sabendo que a gente também pode botar um insert, né? Então você pode vir e ao invés de copiar e colar, você pode inserir de um arquivo, né? De algum local, os arquivos também que estão na máquina ou enfim. Então a gente vai inserindo aqui no nosso produto já para êmbolo, bico, parafuso, tampa, corpo. Para já começar a gente botar as nossas constraints, né? Começar a organizar o nosso... Então aqui perceba, como eu usei sempre o 00 do CATIA, eles estão todos juntos aqui. Montados. Então eu posso utilizar o compasso. Perceba que quando ele fica verdinho, aqui na árvore ele aparece laranjinha. Ou seja, se eu mexer o compasso, quem vai mexer é esse cara aqui. Então eu quero mexer esse compasso aqui. Esse aí provavelmente é porque dá um duplo clique no compasso. Ele tá com a cota. Ele tá com a cota. Quando a gente quer mexer, né, com a setinha, por exemplo, se eu deixar em 10 aqui e jogar essa setinha pra cima, pra baixo, então a gente pode usar ao longo do eixo W aqui, né? Então a gente pode usar essa ferramenta. E quando a gente tá com essa ferramenta, a gente não consegue movimentar livremente o compasso. Isso. Então, eu já me bati muito. Eu falei, cara, que não vai, cara? E eu tava me batendo aqui. Clicando que não vai. Aí é só tirar lá, deixar 0 que ele fica livre. Aí agora ele tá livre. Então aqui, eu quero agora mexer esse eixo. Eu clico nele, ele já ficou laranjinha aqui. Então eu já consigo mexer ele. Eu quero mexer essa tampa. Ó, ele já ficou. Tem mais alguém aqui pra gente mexer? O bico? O bico. Tem que trazer ele, eu acho, né? Tem que trazer o bico. Não, o bico tava tá aqui aí escondidinho também no eixo. E o parafuso. Aqui. Pronto. Se eu desselecionar aqui, eu posso até deixar meu compasso aqui, eu posso voltar com ele. Mas eu vou precisar de mais 3 parafusos, porque... Então eu posso copiar aqui na árvore mesmo. É uma instance, né? Então uma instance, então eu posso copiar aqui de mais 3 dele. E se eu selecionar aqui, jogar meu... Opa, deixa eu escapulir. E jogar nele aqui, eu posso subir, quero tirar esse aqui também. Posso jogar ele um pouco mais pra baixo. Não, tá certo. Tem 4 agora. E joga esse aqui. Pronto. Aí eu posso arrastar meu compasso, que ele volta. Então aqui a gente já tem todas as nossas peças. Vamos começar agora o modelamento. Nesse mesmo, né? Ou vamos... Não. Bom, aqui a gente concluiu o modelamento, a parte 1. Concluiu o modelamento do êmbolo, tá? Fique esperto que vai ter um vídeo sobre kinematics. A gente vai montar o assembly e fazer a cinemática já. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.